Estamos gravando agora. Doutora, muito obrigada por hoje, né, por aceite aí desse convite para dar essa aula aí para a gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos todos nessa aula aí da doutora Denise. Doutora Denise é uma expert já, né, na prática da cannabis, ela é neurologista, pós-graduada em geriatria e gerontologia, membro e fundadora da Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro, membro da International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment, coordenadora da Comissão Temática de Neurologia da SBEC e muitas mais outras coisas que ela vai se apresentar agora. Então, doutora, fique à vontade e muito, muito obrigada pela sua presença. Então tá, gente. Na verdade, assim, eu já trabalho com cannabis há uns 10 anos, quase, né? Sou aí da turma pioneira e eu acho que eu vou desligar, gente, porque eu estou ouvindo minha voz. Deixa, eu vou ficar sem me ver. Pronto. Eu não estou me vendo, né? Mas não tem problema. Então, assim, eu desde que a SBEC começou, né, a Sociedade Brasileira de Cannabis, eu entrei e montei com eles a Comissão Temática de Neuro, né? E estou aí participando ativamente aí dessa luta para poder transmitir o máximo possível, né, o que essa terapêutica, né, pode nos ajudar. E aí eu vou iniciar com esse slide aqui, bom, a declaração de conflito de interesses, né, eu falo para algumas empresas que trabalham com cannabis, e eu resolvi começar com esse slide por uma coisa que eu acho importante, né, muitos colegas não prescritores e muitos colegas que estão se iniciando na prática agora, fazem uma colocação, a cannabis é uma coisa modismo, é uma coisa nova, é uma coisa que começou a se falar de pouco tempo para cá. E por que eu coloquei essa múmia, né? Essa múmia é a Dama do Gelo, né? Uma múmia que foi encontrada, na verdade, na Sibéria, e em ótimo estado de conservação, né? Porque ela estava congelada, e se descobriu que provavelmente era de uma mulher que teve um câncer, e essa mulher ela foi encontrada com resquícios de um pote em que se tinha resina de cannabis. Então, provavelmente, essa múmia já usava, né, essa pessoa já usava cannabis para tratamento de dor ou de algum outro aspecto relacionado a esse câncer desde essa época, né? Então, não é um modismo, não é uma coisa nova. A gente tem descrição nesse livro de medicina chinesa de 2.700 anos atrás, né, do imperador Amarelo. Ele era um herbarista, então ele, dentro desse livro de medicina herbal, ele já falava de cannabis, né? A gente tem descrição do uso de cannabis em papiros egípcios de 1.500 anos antes de Cristo, então ninguém está falando de uma novidade, de uma coisa nova. O que, na verdade, é novidade talvez seja a questão acadêmica, né, a descrição do sistema endocannabinoide, que isso sim é uma coisa moderna, né? É interessante porque até 1940 se vendia cannabis nas farmácias, então, se vocês olharem, vocês têm aqui frascos de extratos de cannabis e os famosos cigarros índios, né, que eram vendidos para tratamento de asma, de insônia, né, de síndromes catarrais, e isso era vendido tranquilamente até 1940, e por vários motivos relacionados tanto à questão social, né, como a questão econômica. A gente sabe que a cannabis, né, a planta cannabis, ela tem uma questão relacionada, né, o cânhamo tem uma questão relacionada às fibras, né, e a confecção de tecido, né, as velas dos navios portugueses e espanhóis que vieram, né, para a América, eram todos confeccionados com fibras de cânhamo, né, e houve uma questão relacionada ao petróleo, quando o nylon
começou a ser fabricado, e a gente sabe que um dos maiores ativistas contra a cannabis, ele tinha uma relação direta com a fabricação do nylon, né? Era um senador americano, então existiram muitas questões com relação à demonização da cannabis, né? Então, assim, eu não sei até que ponto os colegas que estão assistindo, o quanto eles têm de entendimento sobre o uso de cannabis ou não, mas eu vou dar uma pincelada nessa questão do sistema endocannabinoide antes da gente entrar diretamente na questão da prática clínica, né? Então, a gente tem que entender que, como a gente tem sistema circulatório, sistema digestivo, sistema nervoso, a gente tem um sistema endocannabinoide, né? E o sistema endocannabinoide, ele é tão importante porque, na verdade, ele regula, né? Ele é um sistema de homeostase. Então, ele é uma rede complexa, multifuncional, que desempenha um papel crucial na regulação do corpo. Ele é tão importante que ele regula os outros sistemas, né? Então, até 1990, mais ou menos, até o final dos anos 80, a gente nem sabia que esse sistema existia, né? O doutor Rafael Mechula, em 63, 64, ele começou a estudar a planta cannabis, e aí ele conseguiu separar o CBD e o THC, e aí o que ele entendia? Se a gente tem plantas que funcionam em receptores dentro do nosso organismo, a gente não teria esses receptores porque existe uma planta que tem esses componentes. A gente deve ter esses receptores porque deve existir um sistema, né? A gente deve produzir uma substância que atue nesse sistema. Então, a partir daí se entendeu que a gente tem esses receptores canabinoides que estão distribuídos no nosso organismo como um todo, e a gente fabrica endocannabinoides que vão atuar nesses receptores. É claro que isso aqui é um esquema didático, né? A gente sabe que não é só isso, e a gente sabe que não são só esses dois receptores, o CB1 e o CB2, a gente tem outros receptores, mas esses seriam os dois receptores principais que estão distribuídos no organismo como um todo. O CB1 ele está prioritariamente no sistema nervoso e o CB2 ele está prioritariamente distribuído no corpo, principalmente no sistema imunológico, né? O sistema endocannabinoide ele tem uma situação diferente de outros sistemas, pelo fato desses neurotransmissores, né, dessas substâncias que vão atuar nos neurônios, eles serem liberados sob demanda. Então, o que acontece? Quando você fala, por exemplo, da serotonina ou de um outro neurotransmissor, você está falando de substâncias que estão lá dentro de vesículas, né, e que estão sendo liberadas na fenda e estão sendo captadas aí no neurônio pós-sináptico. Quando a gente está falando de sistema endocannabinoide, esses endocannabinoides eles vão ser liberados quando existe a necessidade. Então, eles vão ser liberados sob demanda e eles são liberados, diferente de outras substâncias, no neurônio pós-sináptico. Então, ele tem uma ação retrógrada. Ele vai do neurônio pós para o neurônio pré para informar, né, por exemplo, que existe um excesso de glutamato, vamos dizer. E aí vai ser feita uma neuromodulação, esse neurônio pré-sináptico, ele vai diminuir essa quantidade de glutamato ali na fenda, para que isso seja reorganizado, né? Você vai fazer essa neuromodulação, e aí esses endocannabinoides que estão ali no neurônio pós-sináptico, eles vão ser degradados e eles não ficam em estoque, nem ficam armazenados. Eles são liberados quando precisa, e após a ação para a qual ele foi destinado se efetua, eles são então degradados. Então, eles têm uma ação de neuromodulação, amplificando ou atenuando a ação de outros neurotransmissores, eles têm essa liberação sob demanda. Então, tanto a síntese e a liberação vai depender da estimulação desse neurônio pós-sináptico, e ele vai agir, então, retrógradamente, ele vai ser liberado no pós, e ele vai interagir com esses receptores do neurônio pré-sináptico, então, fazendo a sua ação. Então, dentro do sistema endocannabinoide, a gente vai ter as enzimas sintetizadoras, né?
ou seja, as que vão liberar esses neurônios, esses endocannabinoides no neurônio pós. A gente vai ter os próprios endocannabinoides, então a gente tem a anandamida e o 2-AG, que vão ser, então, liberados nesse neurônio pós. A gente vai ter os receptores canabinoídicos típicos, né, o CB1 e o CB2, porque, como eu disse, existem outros, mas esses dois são os dois principais. Então, esses dois receptores vão ser os receptores em que esses endocannabinoides vão atuar, e a gente vai ter essas enzimas catabólicas, né, a FA e a MAGL, que são as enzimas que vão degradar esses endocannabinoides depois, então, da ação ter sido efetivada. Tá? Então, como se efetua essa sinalização? Então, aqui você tem o neurônio pós, né, você vai ter, então, esses endocannabinoides, que eles vão atuar nesse receptor do neurônio pré, informando o que é necessário ali, né? Se você tem excesso ou você tem falta de um determinado neurotransmissor, e aí a ação vai se efetivar e essa informação vai ser mandada, e aí os receptores, depois de ativados e depois de regulados, você vai ter a degradação desses endocannabinoides que foram utilizados. Então, o circuito aí se completa e a ação é efetiva. Quando a gente fala de fitocannabinoides, então, a gente sabe que hoje você tem uma quantidade enorme de fitocannabinoides, na verdade, mais de 120 fitocannabinoides. É claro que a ação terapêutica da maioria deles a gente ainda não sabe, a gente tem um grupo pequeno de fitocannabinoides que são usados na prática clínica. Além dos fitocannabinoides, a gente tem terpenos. Esses terpenos que dão esse aroma não só os canabinoides, mas as frutas, as flores, as plantas em geral, e a gente tem flavonoides, que também tem efeito terapêutico. Então, quando a gente fala do efeito entourage ou comitiva, a gente está falando exatamente da combinação de todas essas substâncias agindo no funcionamento, né, na resposta terapêutica que a gente espera. Então, o THC e o CBD são os dois fitocannabinoides principais, né? Aqui, como eles agem, né? O CBD e o THC, ele age diretamente no receptor, né? E o CBD, ele age indiretamente no receptor, principalmente inibindo a FA, que é a enzima que degrada a anandamida, então ele vai aumentar a anandamida, que é o nosso THC, digamos assim, endógeno, e ele vai agir também em outros receptores serotoninérgicos, receptores vaniloides, né? Então, o CBD, ele age no sistema endocannabinoide de uma forma indireta, ele não age ativando diretamente o receptor, e o THC age ativando diretamente o receptor. Então, o canabidiol, ele vai agir diminuindo, então, a FA, ou seja, ele diminui a enzima que degrada a anandamida, e com isso ele aumenta a anandamida, e ele tem um efeito direto no receptor, como o THC. Ele vai agir em receptores vaniloides, né? Ele vai agir em mitocôndria, ele vai agir em receptores PIPAR, então ele aumenta as enzimas, as substâncias, as citocinas anti-inflamatórias e diminui as citocinas pró-inflamatórias, ele age em receptores serotoninérgicos, né? E ele tem, então, um efeito neuroprotetor, diminui o estresse oxidativo. Então, ele tem um efeito, digamos assim, em multi-alvos, né? Então, quando a gente fala dos principais canabinoides, a gente tem que entender que o THC, ele, então, age diretamente como agonista parcial, tanto do receptor CB1 como CB2. O CBD, ele vai modular esses receptores por outras vias, então ele age em outros receptores, não diretamente no receptor
canabinoide, e ele ainda tem uma coisa interessante. Por que a gente fala que quando a gente tem a gente quer diminuir o efeito psicomimético, por exemplo, do THC, a gente aumenta a quantidade de CBD? Porque o CBD, ele desloca esse THC, ele age alostericamente no receptor, ocupando ali um espaço em que ele vai deslocar o THC. Então, com isso, ele diminui o efeito psicomimético do THC. E eu coloquei aqui o CBG e o CBN, porque hoje são dois canabinoides bastante utilizados dentro da prática clínica, né? O CBG, principalmente como alfa-adrenérgico, mas ele também funciona em receptores serotoninérgicos, e o CBN, que ele é um agonista fraco de CB1 e CB2, a gente brinca e diz que o CBN é a cannabis velha, né, a maconha velha. Por quê? Porque ele é um produto da oxidação do THC. Então, ele é muito usado em insônia porque ele mantém o efeito sedativo do THC sem o efeito psicoativo, digamos assim, né? Então, você consegue usar ele em insônia, como a gente usa também o THC, mas sem o risco de ter algum tipo de efeito psicomimético, psicotrópico com o CBN. Então, o THC, ele foi primariamente usado muito como antiemético, então ele era usado em vômito e náusea de quimioterapia. Ele tem um efeito sedativo bastante importante, um efeito no relaxamento muscular, um efeito analgésico. Então, hoje a gente não fala em tratamento de dor sem falar em THC, e por isso eu brinquei da questão do consenso, né, de tratamento de dor, porque esse consenso, ele indica o uso de CBD isolado, o uso de CBD em doses progressivas, o uso aí de THC e aí a progressão do THC. Mas a gente sabe que determinados tipos de dor, principalmente dor neuropática, agora saiu um estudo super interessante, agora super fresquinho, sobre o uso de THC, que foi aprovado na Alemanha, um medicamento à base de THC, né, realmente um medicamento com registro como medicamento. Então, THC dominante, né? Então, isso aí foi muito interessante, porque para uso em lombociatalgia, em lombalgia com componente neuropático. Então, ele também melhora o apetite, isso pode ser importante, por exemplo, esses pacientes oncológicos, né, e que você vai usar ele, por exemplo, para dor e como antiemético na quimioterapia, são pacientes que muitas vezes estão emagrecidos, então você pode melhorar o apetite, né? O CBD, ele tem também efeito analgésico, mas ele tem um efeito analgésico mais puxado para o efeito anti-inflamatório, como também o CBG. Ele é um grande anticonvulsivante, então os primeiros estudos, eu vou falar rapidamente sobre isso, eu não quis me estender em epilepsia, porque eu sei que o grupo não é especificamente de neurologistas, né, mas ele tem um efeito anticonvulsivante muito importante, então os primeiros estudos com CBD foram estudos em epilepsia refratárias, em crianças com epilepsia refratária, aquelas síndromes epiléticas gravíssimas, Dravet, Lennox-Gastaut, síndrome de West, com uma resposta bastante satisfatória. Tem o caso clássico daquela criança americana que faleceu agora na época da Covid, né? A Charlotte Figi, que era uma criança que tinha uma síndrome epilética, fazia 80, 100 crises dia, né? Depois, inclusive, houve uma cannabis que ganhou o nome dela, né, de Charlotte, por conta da família ter procurado tratar essa menina, na época tudo era proibido, tratar com cannabis, então essa menina usou cannabis e teve uma melhora, assim, era uma criança que vivia em coma, vivia entubada, e essa criança passou a brincar, a correr, e a ter um convívio social como uma criança praticamente normal, né? O efeito antipsicótico, a gente sabe que tem estudos de CBD em esquizofrenia, então é interessante porque se bate muito na tecla, cuidado com a cannabis pode abrir um portão para psicose, para esquizofrenia.
Existe uma questão relacionada a altas doses de THC, realmente, mas o CBD ele foi estudado, obviamente, também em doses altas, como um antipsicótico em pacientes, por exemplo, de esquizofrenia. O efeito neuroprotetor, o efeito antioxidante, o efeito antitumoral, o efeito ansiolítico. CBD é amplamente estudado como ansiolítico, né? A gente tem estudos aí em fobia social, em TAG, né? O CBG agora está virando um queridinho, né? Então, ele foi muito estudado como anti-inflamatório, e isso é uma indicação que não se discute mais, mas ele também tem efeitos na diminuição da pressão ocular, então ele está sendo usado para glaucoma, bem como o THC, ele tem também efeito antipsicótico, ele tem alguns efeitos parecidos com CBD, neuroprotetor, antidepressivo, e ele está sendo muito utilizado agora em doença neurodegenerativa, né, como a própria doença de Alzheimer, como neuroprotetor e também com efeito relacionado a alerta, a atenção, porque ele foi estudado em TDAH. Então, realmente, ele está sendo utilizado nesses pacientes com doença neurodegenerativa para tentar melhorar um pouquinho essa questão da atenção, da concentração e da comunicação. E o CBN, a grande indicação dele, também tem efeito anti-inflamatório, mas a grande indicação dele é como uma medicação para insônia, né? Ele tem um efeito sedativo bastante interessante. Como eu disse, ele mantém o efeito sedativo do THC sem o efeito psicoativo, né? E alguns colegas que trabalham com autismo também utilizaram o CBN para diminuir a agitação e a irritabilidade de algumas crianças, principalmente quando não quiseram fazer o THC, que é uma medicação, uma substância polêmica para uso infantil. Ele não é proibido, mas existe uma certa questão, um certo critério para a gente indicar. Uma outra coisa importante com relação à questão da cannabis é o tipo de óleo que a gente está utilizando. Então, a gente tem o óleo full spectrum, né, que é o óleo em que você tem todos os canabinoides, é a planta integral, o óleo isolado e o óleo broad spectrum, em que você não tem o THC. Qual é a importância disso, né? A gente sabe que muitos estudos, principalmente em ansiedade, foram feitos com o CBD isolado, e a gente tem um colega farmacêutico muito conhecido, que é o Pamplona, né? O Fabrício Pamplona, que ele comparou o uso do CBD isolado com o uso do CBD full espectro em epilepsia refratária, e ele conseguiu observar que quando você usa o óleo isolado, você tem que usar doses muito mais altas do que quando você usa o óleo full espectro. Então, por exemplo, você tem que eventualmente usar 4 vezes mais, né, o isolado em comparação com o full, o que aumenta muito o custo, né? E, eventualmente, até os efeitos colaterais, né? Uma outra coisa importante quando a gente fala do óleo, e aqui já entrando um pouquinho na questão da prática clínica, né? O canabidiol, ele tem o que a gente chama da curva em U invertido, né? Como se fosse uma montanha e um sino. Então, o que isso é importante, né? E esse estudo foi feito com pacientes com transtorno de ansiedade, de fobia social. Eles entenderam que nem sempre a maior dose é a dose mais efetiva. Então, eles fizeram um estudo com 150 miligramas de CBD, 300 miligramas de CBD e 600 miligramas de CBD. E nesses pacientes, a dose intermediária foi a dose em que os pacientes tiveram a melhor resposta. Então, mostrando que, através dessa curva, a gente tem que entender que muitas vezes você está subindo a sua dose do CBD, você ainda está ali no começo da curva, você poderia aumentar um pouco mais e ter uma resposta melhor. Mas quando você chega no topo dessa curva, se você aumentar mais, você perde a resposta. É claro que isso também não é nenhum grande problema. Se você passar, você pode voltar para a dose anterior, você vai
seguir esse paciente, vai perguntar, olha, essa dose foi melhor que a dose anterior, não foi? E aí você pode diminuir. Mas isso é importante nessa curva, porque nem sempre a dose maior é a dose melhor, tá? Então, mostrando aqui, você vai ter, então, uma subdose, em que você poderia aumentar e ter uma resposta melhor, você vai ter aquela dose ótima no pico da curva, e você vai ter uma superdosagem que você vai perder, na verdade, o efeito se você continuar aumentando. Você vai ter variáveis que vão interferir nisso, como o próprio metabolismo dessa pessoa, o sistema endocannabinoide dela, o peso corporal, o tecido adiposo, a gente sabe que é um óleo, né? Ele é lipofílico, então ele vai se acumular nesses tecidos, e a interação medicamentosa com outras substâncias, né? A farmacocinética do canabidiol, ele tem uma biodisponibilidade oral de 6%, ele absorve melhor com refeições gordurosas, então a gente estimula que seja tomado com a alimentação. O metabolismo dele é hepático, então é de bom tom a gente avaliar as enzimas hepáticas, e a gente sabe que, por exemplo, pacientes que têm epilepsia, que você está usando um anticonvulsivante, principalmente o ácido valproico, que já é uma substância que mexe muito com as enzimas hepáticas. Se esse paciente for usar CBD, por exemplo, você tem que monitorar isso mais de perto, porque ele tende a aumentar com essa interação muito mais essas enzimas hepáticas, né? Ele tem uma eliminação de uma meia-vida variável de 5 a 61 horas, mas a média é de 10 a 17 horas, por isso que para a maioria dos pacientes a gente faz em 2 tomadas, né? Após 7 dias, ele tem uma mínima excreção renal, então, nos pacientes que têm algum tipo de nefropatia, de uma maneira geral, a gente não tem que fazer nenhum tipo de ajuste, e a ligação às proteínas é de mais de 94%. Aqui eu botei esse slide falando um pouquinho da contribuição do professor Carlini, né? O professor Carlini faleceu há pouco tempo, eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Por incrível que pareça, gente, o professor Carlini, junto com o professor Rafael Mechula, eles publicaram os primeiros artigos no mundo sobre o uso de cannabis em epilepsia refratária. Então, o professor Carlini, já na década de 70, estudava o uso de canabidiol em modelos animais, e no final de 1978, para o começo ali da década de 80, ele, então, publicou um estudo de epilepsia refratária em crianças, era um N pequeno, eu não me lembro, mas eu acho que na faixa de umas 20 crianças, né? E depois, em 80, ele fez um estudo duplo cego, controlado, com o uso de CBD, mostrando uma melhora, né, da epilepsia nessas crianças em até 80%. Então, é impressionante um estudo tão importante, né, divisor de águas, e que simplesmente muito pouca gente ficou sabendo, isso ficou esquecido, foi uma época que pouco se falava sobre isso, né. E aí, entrando um pouquinho mais agora na questão clínica, né, eu assim, estou livre para responder para vocês sobre as patologias que eu possa responder, né, de várias áreas, mas, assim, o que acontece? Eu sou neurologista, eu trabalho muito com Parkinson, com Alzheimer, com outras doenças, né, mas eu acho assim, como hoje a gente está falando para um público de generalistas, né, ou de outras especialidades, eu resolvi focar um pouquinho em insônia, ansiedade e dor, né, principalmente dor, que hoje é a patologia em que a gente mais prescreve cannabis, né? Então, alguns artigos aqui falando sobre o tratamento de insônia e de ansiedade, né? Então, aqui, esse artigo, apesar de ser um N pequeno, os primeiros estudos não tinham um N muito grande, porque existe uma dificuldade em você fazer estudos com fitoterápicos, por conta da normatização de dosagem, né? A gente não tem uma padronização tão importante como você tem com medicamentos, e talvez esse estudo agora que saiu com uma medicação padronizada possa trazer
uma luz em relação a isso, mas foi um estudo com 38 pacientes, né, em que 15 pacientes conseguiram, 39% conseguiram ou reduzir ou interromper completamente um medicamento prescrito para sono, né, e 71% relatou uma melhora subjetiva. 8% relatou, 8 pacientes, desculpe, 21% relatou algum tipo de evento adverso, mas que foram gerenciáveis e não exigiram a descontinuação da cannabis. Então, o que é importante a gente entender aqui? Você pode, diferente de outras patologias, né, que dificilmente você vai tirar o medicamento de base, como é o caso da epilepsia ou da doença de Parkinson, para a insônia, você consegue, muitas vezes, substituir medicamentos, e eu vou te dizer, até Zolpidem, né, a gente já conseguiu substituir com o uso de cannabis, sem os efeitos colaterais que a gente sabe que esses outros medicamentos têm, como o Zolpidem, como os benzodiazepínicos, né? Então, alguns pacientes eles conseguiram retirar completamente, outros conseguiram melhorar, e o nível de efeitos colaterais é muito baixo, né? Tanto que, na grande maioria, a gente não precisou, quer dizer, os autores não precisaram mexer na medicação. Esse outro estudo aqui, ele tem uma coisa de interessante, que é isso aqui. Eles dosaram a melatonina nesses pacientes, a melatonina à meia-noite, né? E observaram que existia uma diferença, né, no nível de melatonina nos pacientes que fizeram placebo e nos pacientes que fizeram o uso da cannabis, né? Então, os pacientes que usaram a cannabis, eles tiveram um incremento do nível de serotonina e tiveram uma diminuição do nível de insônia, diferente dos pacientes que fizeram o placebo, né? E quando você vai ver o score, né, de severidade da insônia, você vê que, de uma maneira geral, houve uma pontuação muito mais importante para os pacientes que usaram a medicação ativa em comparação com o placebo. Então, nesse estudo, né, o óleo de cannabis foi bem tolerado e eficaz, 60% dos pacientes não foram mais classificados como insônios clínicos no final da intervenção, os níveis de melatonina de meia-noite melhoraram significativamente no grupo ativo, em 30%, a mais, em comparação com o não ativo, né, o placebo, que declinou em 20%, o óleo melhorou o tempo e a qualidade do sono, em particular o sono leve aumentou em 21 minutos por noite, e a qualidade do sono melhorou em geral em até 80% no grupo ativo, incluindo o maior funcionamento diurno. Então, assim, a gente vê nesses estudos de insônia que é uma droga bastante eficaz e sem o perigo e os efeitos colaterais, tanto do Zolpidem quanto dos benzodiazepínicos, né? E aqui eu trouxe também esse quadro, porque é uma coisa interessante, né? Hoje, quando a gente vai tentar entender o panorama da cannabis no tratamento de diversas patologias, se a gente olhar a prevalência das condições em que você prescreve cannabis, dor é o azulzinho claro aí, né? Dor é basicamente aí 80% desse quadro, né? Então, dor crônica hoje é a maior indicação do uso de cannabis, seguido aí, então, de epilepsia, autismo, doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, transtornos de humor, epilepsia, né, e outras patologias, então. Quando a gente vai ver, então, aí os trials, né, com o uso da cannabis, né, cannabis, canabinoides e outras medicações baseadas em cannabis, a gente vê que existe 30%, em alguns estudos, 30% de redução da dor, né, da intensidade da dor, e outros estudos, 50% da redução da intensidade da dor. São estudos, inclusive, com um N razoavelmente grande, né? Estudos aí com 1.484 participantes, outros estudos com 464 participantes. Aqui, alguns outros estudos, né, também
mostrando 50% ou mais de diminuição de dor, os eventos adversos bastante, muito poucos, eventos adversos sérios, 50 em cada 1.000, muito pouco. Então, assim, relato de melhora. Então, assim, de uma maneira geral, a gente vê que para a dor existe já uma robustez, né, de artigos e de trabalhos mostrando, então, isso, né? Aqui numa corte retrospectiva com 800 pacientes, né, em olhos, né, de porções equilibradas de THC e CBD por 3 meses, houve uma redução aí maior de 50% na intensidade de dor em 64,5%, né, e desistência à custa de efeito colateral de 4%, né? Se a gente for comparar isso, e a gente está falando de dor crônica, né? Se a gente for comparar isso com o uso de opioide, com o uso de qualquer outra medicação, de gabapentinoides, para tratamento de dor crônica, é bastante importante, né? Aqui, uma outra coisa que é muito interessante quando a gente fala de uso de cannabis em dor, é que não é só a dor em si, né? Quando você usa um opioide, você melhora a dor? Sim. Mas quando você usa cannabis, você não melhora só a dor. Você melhora muita coisa, a incapacidade relacionada à dor, o sono, o bem-estar geral, a qualidade de vida física e mental, e, eventualmente, esse paciente também, com dor, ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele tem estresse. Então, você tem uma melhora geral da qualidade de vida. Inclusive, existe uma fala, né, que a cannabis ela consegue dissociar o sofrimento da dor. Então, ele consegue mexer no emocional relacionado à dor. Então, a gente vê que em muitos estudos, o paciente ele pode melhorar da dor com o opioide em níveis muito parecidos com o que ele vai melhorar ali com a cannabis, mas a cannabis tem um ganho geral completamente diferente do uso de uma medicação só analgésica, né? Então, muitas vezes o paciente, ele pode, quando você vai avaliar a dor pura e simplesmente, ele pode ter melhorado no mesmo nível de uma outra medicação analgésica, mas ele relata que ele está muito melhor como um todo, né? E isso é uma coisa que a gente não vai ver com uma medicação analgésica, fora a questão dos efeitos colaterais, né? Que a gente sabe que o paciente que vai usar opioide, ele vai ter constipação, ele vai ter um monte de efeitos colaterais que a cannabis não só não dá, como muitas vezes melhora, né? E uma outra coisa importante é que esses estudos, eles mostraram que a melhora foi maior em pacientes com condições de, por exemplo, dor neuropática, que é uma dor dificílima de tratar, uma dor que responde muito mal às medicações analgésicas de praxe. Então, a resposta ela foi muito interessante nesse tipo de paciente, né? Então, quando a gente olha aqui essa retrospectiva de 1.310 pessoas com lombalgia, com componente neuropático, o uso dos medicamentos à base de cannabis, a resposta foi superior ao uso de opioides, a custa de taxa muito menor de desistência por efeitos colaterais. E aqui, gente, eu trouxe 2 casos clínicos, né, de pacientes que eu acompanho, para a gente depois, né, para enriquecer um pouquinho, para a gente depois poder estudar um pouco aí, conversar um pouquinho sobre essas respostas, né? Então, esse paciente é um paciente de 57 anos, casado, empresário, ele veio com queixas de ansiedade e insônia. Esse paciente tem uma história interessante, porque ele já tinha feito diversos tratamentos com medicações convencionais, e o grande problema é que ele teve muito efeito colateral. Então, ele não queria mais usar nada disso. Então, ele sempre foi muito ansioso desde a infância, principalmente antes de avaliações, quando ele sentia dor de cabeça e tensão na musculatura. Ele alegava que sempre dormiu mal, tinha dificuldade de iniciar e manter o sono, era muito preocupado com a saúde, passando mais de um ano sem sair de casa no período da pandemia, o que piorou muito o seu estado emocional. Está sempre cansado, com dificuldade de concentração. Então, é um paciente que
tipicamente tem um transtorno de ansiedade generalizada, né? O exame físico e neurológico dele eram normais, os exames complementares normais, era um cara bastante saudável, né? E no exame mental ele tinha uma leve agitação psicomotora, uma expressão facial de preocupação, e ele, então, foi diagnosticado com TAG pelo colega da psiquiatra, que acompanhou durante um período, iniciou um tratamento com inibidor de recaptação de serotonina e benzodiazepina. O que aconteceu com esse paciente? Ele não conseguiu manter o tratamento com o inibidor de recaptação devido aos efeitos colaterais, como náusea, perda de libido, piora da insônia e cefaleia. Na verdade, a grande questão aqui, você vê, um cara de 57 anos, né? E falou que o problema maior era a libido dele. Ele não só teve uma baixa de libido, como ele teve outras questões relacionadas à sexualidade. Então, ele disse que esse tipo de medicamento nunca mais na vida ele tomaria, né? E aí, o que ele fez? Ele manteve o benzodiazepínico, mas ele tinha medo de ficar dependente, e aí ele fez a bobagem de começar a usar indutor do sono, né? A gente sabe que essas drogas elas eram de receita... eles não eram receita azul, né, não eram tarja preta, e muitos pacientes, na vontade de sair do tarja preta e passar por um remédio que, teoricamente, seria mais leve, eles mudaram para o indutor do sono, que acabou sendo um tiro no pé, né? Então, ele estava cada vez mais preocupado com a saúde, vinha fazendo uso crescente do benzodiazepínico para se sentir normal, quando ele ouviu de amigos que a cannabis podia ajudar sem os efeitos colaterais que ele tinha apresentado anteriormente, né? E aí foi introduzido para ele um óleo de CBD full espectro de 200 miligramas por ml em doses progressivas, com ajuste semanal, até 6 gotas sublinguais pela manhã e à noite. Ele relatou melhora, porém, com o aumento da dose, ele passou a se sentir um pouco sedado de dia e ainda tinha dificuldade de iniciar o sono. Isso é uma questão importante, gente. É como a gente diz, não existe a receita de bolo, né? Eu tendo a começar com óleos, às vezes, com uma concentração maior, para fazer menos gotas. Mas esse paciente, a gente foi subindo, e a coisa ficou desajustada, né? Porque ele, na verdade, à noite não ficou dormindo tão bem, e de dia ele ficou mais tranquilo, mas ficou um pouco sonolento. A gente foi reavaliando, eu normalmente ajusto essas doses semanalmente, né? Então, a gente que trabalha com cannabis tem um WhatsApp com 400 mensagens todo dia, porque tem que ser um acompanhamento mais de perto, diferente de alguns pacientes que você vai fazer uma medicação alopática, vai dizer, volta daqui a 3 meses, no caso da cannabis, ele pode voltar daqui a 3 meses, mas você semanalmente tem que estar acompanhando esse ajuste. Então, foi reavaliado esse esquema, a gente tentou, a princípio, dividir essa dose diurna para ver se isso funcionava melhor. Então, 3 gotas de manhã, 3 à tarde, para não fazer 6 de manhã, para ver se diminuía 10 à noite. Houve uma excelente resposta com a manutenção do efeito ansiolítico, sem o efeito sedativo durante o dia, mas com pouca melhora ainda da insônia. E aí, o que a gente resolveu fazer? Fazer uma goma de CBN com THC na proporção de 2:1 com a resolução da insônia. Então, ele ficou mantendo um óleo de CBD full espectro, diurno, e à noite a gente, então, associou essa goma de CBN com THC, que a gente sabe que o CBN é muito usado para insônia, e o THC também tem um efeito mais sedativo, e ele ficou muito bem. E aqui um outro casinho que eu trouxe para a gente discutir de dor, né? O Francisco tem 64 anos, sexo masculino, aposentado solteiro. A queixa principal dele era de queimação nos pés, né? Então, ele relatava uma dor em queimação nos membros inferiores, principalmente na região da sola dos pés, associados à dormência, que não melhorava com o repouso há aproximadamente 3 anos. É diabético há 10 anos, mantendo a hemoglobina glicada abaixo de 6,5. Então, a gente sabe que esses pacientes que têm neuropatia periférica, normalmente, eles se queixam de mais dor à noite e eles não melhoram com repouso, diferente de outras dores, né? Ele, há 5 anos, passou a apresentar angústia, desânimo e tristeza associadas à insônia e ansiedade, foi diagnosticado com depressão maior, né, um paciente com dor crônica, né, o paciente tem o colesterol alto, é obeso, e ao exame ele estava com a pressão normal, mas deprimido, tinha essa hipoestesia de membros inferiores, diminuição do reflexo aquileo bilateralmente.
Era um paciente que vinha sendo tratado pelo clínico com DAPA, metformina, tanto que o açúcar dele estava sob controle, né? Atorvastatina para o colesterol, venlafaxina de 75 para depressão, clonazepam 2 miligramas para insônia e ansiedade, fazia uso de 100 miligramas de tramadol para dor. Então, aqui a gente já vê que tinham algumas incongruências aqui, e antes de eu começar a fazer o tratamento com cannabis, né, eu acho que isso é uma coisa importante, ele não veio me procurar para fazer cannabis, ele veio me procurar para a gente ajeitar esse quadro clínico dele, então eu preferi primeiro tentar acertar essa medicação dele, para ver, então, como é que a gente podia prosseguir, né? Então, ele tinha uma hemoglobina glicada de 6,1 para um diabético crônico, né? Estava dentro de uma razoabilidade, uma glicemia de 101, o último perfil de lipídico dele estava sem alteração, ele estava bem controlado com a atorvastatina, ele teve um pior importante da dor, principalmente à noite, e não respondeu ao opioide. A gente sabe que o opioide não é da melhor opção para dor neuropática, mas a gente sabe que, às vezes, em crise de dor se utiliza, né? Ele referiu melhora do quadro depressivo em relação ao estado anterior, mas ele estava muito sintomático, e essa dose de venlafaxina é muito baixa, 75 miligramas não tem nem o efeito dual, e ele usou vários medicamentos antidepressivos que foram interrompidos por efeitos colaterais antes da venla, né? E me disse que usou gabapentina e pregabalina sem melhora, né? O que a gente fez? Ajustou essa dose da venlafaxina para 150, posteriormente para 225. Quando a gente conversou com ele com relação ao uso da pregabalina, ele tinha usado uma dose muito baixa, 75 miligramas 2 vezes ao dia. Então, a gente reintroduziu essa pregabalina e aumentou essa dose aí até 450 miligramas. Ele apresentou um pouco de tontura e sonolência no começo, mas depois ele se adaptou bem. Ele referiu melhora do quadro álgico, mas ele ainda estava um pouco sonolento de dia e estava com esse sono irregular à noite, e aí, já com a medicação acertada, a gente entrou com óleo. Então, a opção foi entrar com óleo para ele de THC com CBD 1 para 1. Por quê? Porque a gente sabe que para dor neuropática precisa fazer THC. Hoje, até alguns colegas fazem óleos com THC dominante, mas eu ainda prefiro fazer um óleo, às vezes, com CBD dominante, um óleo 1 para 10, mas aqui a gente optou por um óleo 1 para 1, porque ele já precisava fazer uma analgesia mais importante, né? 1.500 miligramas na dose de 3 gotas sublinguais pela manhã, à tarde e à noite, e ele foi reavaliado em uma semana, né? Devido à pouca resposta, a gente foi aumentando aí uma gota em cada dose semanalmente, até chegar em 8 gotas por dose. Ele teve uma melhora importante do quadro álgico, mas houve a necessidade de ajuste da dose noturna, porque ele não estava dormindo bem, e aí a gente conseguiu isso com 12 gotas. Fizemos o desmame do opioide e do clonazepam. A gente sabe que benzodiazepínico interage com cannabis, principalmente o clobazam, que é o frísio, né, que a gente usa para epilepsia. Então, existe uma interação importante, né, de via dupla, e aí no acompanhamento dos meses seguintes foi diminuída a dose da pregabalina para 300, da venla para 150, e ele ficou muito bem, tá? Então ele está bem, está sem dor, sem queixa de humor, de ansiedade e de insônia. Então, acho que é isso, gente, eu estou no meu tempo, né? Deixa eu ver aqui, estou, e agradeço, e agora vamos conversar um pouquinho, vamos discutir aí sobre o que vocês quiserem perguntar. Deixa eu... Vamos sim. Doutora, parabéns, excelente aula, muito, muito boa. Vamos aqui, tem algumas dúvidas no chat, mas eu vou abrir primeiro para quem quiser falar. Tá. Quem quiser abrir aí o microfone, tiver alguma dúvida aí com a doutora, fiquem à vontade. Eu tenho uma. Tá. Esse tema é enorme, né? Prática clínica é um mundo, mas eu tentei colocar aí o que pudesse ser mais interessante para um grupo maior, né? Com certeza. Ninguém tem dúvidas? Ninguém quer falar hoje? Tudo certo aí? Bom, doutora, tem uma pergunta aqui no chat falando assim, ó, considerando a esquizofrenia ou mesmo o paciente com histórico, né, de psicose, é possível então só com CBD isolado?
Pois é, assim, os estudos, eles não são muito robustos, né? E eu te digo com sinceridade, eu não trataria um paciente com esquizofrenia só com CBD, mas ele pode ser usado como uma medicação coadjuvante, sim. Agora, as doses são altas, 600, 800 miligramas, e aí até financeiramente é uma coisa meio complicada, né? Sim, verdade. Doutora Fátima, alto nível a aula, muito didática, e aí a doutora aqui perguntou quais seriam, né, os possíveis efeitos adversos sérios relacionados aí à cannabis. Tá, então vamos lá. Com relação ao CBD especificamente, eu acho que a gente não tem grandes efeitos colaterais sérios, né? Basicamente, o que você pode ter, assim, de mais sério? Um pouco de hipotensão. A gente sabe que a cannabis, ela abaixa a pressão. Então, para alguns pacientes mais hipotensos, você tem que tomar um pouco de cuidado. Não que isso vá trazer um grande prejuízo, mas, às vezes, paciente mais idoso, hipotenso, risco de queda, né? Basicamente, o que você vai ter mais é sedação, boca seca. Alguns pacientes têm reação à questão do óleo em si, então, alguns pacientes eles podem sentir algum desarranjo intestinal, mas, de uma maneira geral, pouquíssima coisa. Com relação ao THC, é que existe a questão da psicoatividade, né? O THC ele pode dar um pouco de taquicardia, ele pode ter um efeito, porque assim, dependendo da dose que você use de THC, você pode ter efeitos diversos. Se você usar THC em dose baixa, você vai ter um efeito ansiolítico, mas se você subir a dose de THC, você pode ter um efeito ansiogênico. Então, esse paciente pode ter pânico, ele pode ficar agitado, ele pode ter até um quadro de paranoia, alguma coisa nesse sentido. Então, o THC, sim, você tem que ter um pouco mais de cuidado, mas são efeitos, de uma maneira geral, contornáveis, né? Ótimo. Doutor Flávio perguntou, brilhante apresentação, poderia ter iniciado com canabinoides no caso 2 desde o início? Pois é, eu pessoalmente hoje eu acho assim, que a gente sabe que a legislação de cannabis está mudando, tá? Até um tempo atrás, o uso de cannabis era liberado pela Anvisa, o que a gente chama de uso compassivo. Quando é que a gente indicava cannabis? Quando você tentou todo o tratamento convencional, você não teve a resposta satisfatória, e aí você indicava cannabis. Então, legalmente, era assim. Agora, isso já está mudando um pouco. Eu, pessoalmente, acho, isso em off, né? Que como a cannabis ela tem muito menos efeito colateral e ela, inclusive, ela tem uma ação sistêmica que pode trazer uma abrangência de respostas muito mais interessantes, eu acho que a gente não devia restringir o uso da cannabis de forma compassiva. Eu acho que tem muitos casos hoje que eu preferiria ter começado já com o óleo em pacientes com, por exemplo, Denis, você preferia dar o óleo para um paciente com insônia ou dar um indutor do sono? Você preferia dar um óleo ou dar um benzodiazepínico? Eu preferia dar o óleo, né? Mas a gente tem que entender que até por uma questão legal, o uso ele sempre foi orientado pela Anvisa que fosse de forma compassiva. Isso aí. Bom, doutor Álvaro, teve uma pergunta aqui. Paciente com TAG, dor lombar crônica e insônia, poderia fazer um esquema de CBD full spectrum extra strength, por exemplo, que é o nosso enriquecido, sim, né, com CBG e CBN de manhã e de tarde, e um óleo de CBN isolado com alguma fração de THC à noite? Então, foi mais ou menos aí o que eu fiz, né? Então, para aquele paciente que tem ansiedade e insônia, né? Eu comecei com óleo full para ele, né? E fui aumentando as doses e não chegou aonde eu queria. Eu faço muita combinação de óleos, né? No caso dele, a gente optou pela jujuba à noite, até porque, como ele era empresário e ele viajava muito, ele achou mais confortável levar a jujuba do que levar mais um outro frasco de óleo para algum lugar. Mas, assim, muitas vezes a gente faz isso, porque você começa a subir a quantidade de gotas que você faz e não chega onde você quer.
Então, para muitos pacientes, eu faço isso. Eu faço um óleo de CBD diurno e, à noite, no caso dele, eu fiz a jujuba de CBN com THC. Mas poderia ser um óleo também. Ótimo. Pessoal, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Aqui, ó, doutora Fátima. Pacientes com dores articulares e osteomusculares, paciente mulher, 68 anos, usando o CBD Full Spectrum X-Strength, está com 45 gotas à noite, não consegue tomar pela manhã. Uma gota já tem sono durante o dia. Aí, o que você pode tentar fazer? Ah, 5 gotas, não é 45, eu assustei. É 45. Por exemplo, talvez, para doenças inflamatórias, por exemplo, né, artrites e outras patologias desse tipo, eu gosto muito de fazer a mistura do CBD com o CBG. Você potencializa esse efeito anti-inflamatório e não aumenta muito a questão da sedação, porque o THC, por exemplo, é mais analgésico. Mas, provavelmente, se fizer THC para essa paciente, talvez não seja uma boa ideia, porque pode ser que ela fique mais sedada. É claro que é meio tentativa e erro, mas talvez uma opção fosse fazer o CBG. A gente sabe que o CBD e o CBG em baixa dose, ele dá um alerta, porque o CBG, inclusive, é usado para déficit de atenção. Então, poderia ser uma alternativa fazer essa combinação aí para ela. Perfeito. Diurnamente, né? Sim, tirar um pouquinho do THC de manhã, né? Isso. É isso. Doutora, eu tenho uma pergunta, é mais para a parte aí de geriatria, né? Uhum. Se, por exemplo, a gente sabe, né, doutora, que o THC ele é muito utilizado para modular questões motoras. Sim. Né, se o paciente tem problemas motores. Mas e se esse paciente for acompanhado com algum transtorno psiquiátrico, né, que começa a ser desenvolvido, às vezes alucinação, paranoia, né, psicose, aí nesse caso entra com baixo THC, sem THC? Eu faço THC. Eu tinha um caso aqui, eu só não coloquei, porque o tempo não era tão grande, e porque Parkinson é muito específico para o neurologista. Então, eu acabei não colocando. Mas era exatamente isso. A gente sabe que o paciente parkinsoniano ele tem questões motoras, e, na grande maioria das vezes, ele tem alucinações, tem transtornos de sono REM, alterações comportamentais. Eu faço... Se não fizer THC para esse paciente, não vai melhorar a parte motora. Então, eu faço, mas eu faço um óleo desbalanceado, né? Eu faço um óleo CBD dominante, porque aí eu diminuo um pouco a possibilidade de ter efeito psicoativo, mas sempre com um pouco de THC. E aí eu vou ajustando esse THC aí conforme a resposta e a possibilidade dele não ter nenhum efeito colateral mais importante. Ai, ótimo. Muito obrigada, doutora. Sempre surgem essas dúvidas, né, com a parte clínica, né? Então é muito importante a gente ter a cannabis na prática clínica mesmo, que foi o tema dessa aula. Então, desmistificar, né, doutora, muitas coisas, né, às vezes o THC, infelizmente, foi muito demonizado, né, a partir, né, de muitas coisas aí do uso recreativo. Então, muito, muito obrigada pela sua apresentação, pela sua aula.